Renato, meu nome é Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Uma das observações que pelo menos eu particularmente tive hoje do Fluminense foi uma dificuldade da transição ofensiva de sair do seu campo de ataque e sair com velocidade para o ataque do Grêmio. O Fluminense mas não utilizou o Soteldo e além do Everaldo também, que fez a função de 9, além do gol também, não contribuiu com essa velocidade. Eu queria saber o que você pretende dessa equipe, se você ainda visa uma contratação, se você visa com jogadores que estão hoje ainda resolver esse problema e se você concorda também com esse problema que eu levantei agora. Obrigado. Em partes. Boa noite a todos. Em partes. A gente tem que tirar também, elogiar a marcação do Grêmio, que não deixou a gente sair nessa transição um pouco mais rápido. Tanto é que eu armei a minha equipe com velocidade na frente. Mas o Grêmio marcou muito bem. Então tem horas que você tem os jogadores, tem a qualidade, tem as características da velocidade, mas tem que parabenizar o adversário que nos marcou muito bem. Um jogo bastante pegado, um jogo bastante disputado, característica das equipes do Sul, mas o Fluminense também brigou o tempo todo. Então nós sabíamos que era mais um jogo de poucas oportunidades, tínhamos que aproveitá-las. Aproveitamos, fizemos o primeiro gol no primeiro tempo com o Everaldo. Voltamos para o segundo, o Grêmio voltou um pouquinho melhor que a gente, mas depois a gente tomou as rédeas da partida de novo. E continuamos disputando, brigando. O futebol é assim hoje em dia. Se você não tem alguns craques na equipe, você tem que pelo menos disputar, brigar com o adversário. É assim que está o futebol brasileiro. Eu já cansei de falar para vocês. Hoje em dia é bastante disputado. Já leva vantagem a equipe que entra em campo brigando. Brigando, que eu digo no bom sentido. E aproveitando as oportunidades quando elas aparecem. Mais uma vez faltou um pouquinho de tranquilidade para a gente nas finalizações. Tivemos a chance de fazermos o segundo gol através do pênalti, mas acontece. O Everaldo teve personalidade, a confiança para bater, bateu bem, mas infelizmente. Mas o importante é que a gente conseguiu mais uma vitória. A gente precisava pontuar no Campeonato Brasileiro. E sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil, como foi. Mas aproveitamos a oportunidade com o Everaldo e conseguimos mais uma vitória. Boa noite, Renato. Alan Santos, do BTB Esportes. A ordem de bater o pênalti do Everaldo veio do banco, veio de você, porque sem John Aras que saíram e o Ganso sendo trocado, essa ordem veio do banco para ele bater, ou tinha outros jogadores também pedindo ali para fazer essa cobrança, ele que vem vivendo esses últimos 2 jogos, 3 gols. Obrigado. Ele bateu pela confiança que ele estava tendo no momento. Eu sempre designo na preleção 2, 3, 4 jogadores para baterem os pênaltis. Eles treinam todos os dias. E na hora, quem tiver com uma confiança maior, e o Everaldo está com bastante moral, está com moral com o torcedor, está com moral com o grupo, com o treinador, tem feito os gols que a gente precisa. Ele, com a confiança dele, ele foi lá, bateu, como podia ter batido o Limo, o Canóbio, enfim, saíram de lado, conversaram. Ele decidiu bater, mas acontece, qualquer um outro também poderia ter batido e errado. Mas acho que o mais importante foi a personalidade dele. Fez mais um gol importante pra gente hoje, que nos deu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Renato, boa noite. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Renato, creio que pelo fato de ser o Flu um clube revelador, os torcedores nas redes sociais questionam muito a ausência frequente de jogadores da base na relação dos jogos. E houve alguns jogos em sequência que não tivemos nenhum jogador relacionado. E hoje você volta com 3. E com um desses, inclusive, entrando no segundo tempo. Diante disso, gostaria que esclarecesse os motivos. Seria uma questão de safra mesmo, uma questão talvez física, ou alguma outra questão? Muito obrigado. Normal, tem um grupo. Eu procuro dar oportunidades para todo mundo. Os garotos da base são bons garotos com um futuro muito grande. Converso bastante com eles. E no dia a dia procuro lapidá-los. Inclusive hoje tive que chamar a atenção do Riquelme durante a partida e agora no vestiário. Porque ele não pode fazer aquilo que ele fez com o adversário pisando na bola. Então são coisas que vocês não sabem no dia a dia, que o treinador passa. O treinador, principalmente os garotos da base, o meu trabalho é de corrigir esses garotos. Para que a gente não solte os garotos não estão preparados e daqui a pouco o garoto começa a se queimar, o torcedor acha que não tem futuro e por aí vai. Eu gosto de soltar os garotos aos poucos e no dia a dia eu vou corrigindo eles, vou lapidando eles, para que no momento que eles entrem em campo eles saibam exatamente o que deve ser feito. Então a oportunidade deles tem aparecido. No
Próximo jogo, de repente, vocês não vão vê-los, acho que no jogo contra o Nação ou contra o Bahia, porque eles foram convocados para a seleção. Muitas vezes eles não estão na lista porque eles estão na seleção também. E até pouco tempo o Ricambi estava no departamento médico. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Queria te perguntar sobre a sua única substituição no intervalo, que foi a entrada do Thiago Santos no lugar do Hércules. E essa substituição fez o Fluminense jogar em alguns momentos com 3 zagueiros, né? Queria que você explicasse a saída do Hércules, se foi uma questão física, e a opção pela entrada do Thiago Santos. Ele pediu para ser. Ele estava com uma bolha que estava incomodando o pé dele. Não estava conseguindo correr. Então por isso que fez a substituição. Ele pediu, até pedi para ele voltar, mas ele falou que estava difícil de correr, estava difícil de calçar chuteiro. Então eu fui obrigado a trocar. Boa noite, Renato. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse sobre a atuação do Manuel. É um jogador que não estava quase jogando e agora fez uma partida hoje e o time não sofreu gols. Obrigado. Eu costumo sempre falar para eles, né, que o jogador ele tem que estar preparado. As oportunidades chegam. Infelizmente só pode começar 11 jogadores, mas ele já tinha jogado contra o São Paulo também o primeiro tempo. Então o jogador, eu falo para eles, treinem forte todos os dias, porque daqui a pouco eles vão ter oportunidade e no momento que precisar no campo tem que mostrar. Ele não começou tão bem no início do jogo, mas depois ele foi muito bem, nos ajudou, tem uma bola aérea muito boa. E como você mesmo falou, é mais uma partida que a gente não toma gol. E esse revezamento às vezes é obrigatório, independente da posição, às vezes é porque o jogador está suspenso. O importante, eu sempre falo para eles, independente da posição, independente do jogador, ele tem que estar preparado para jogar 90 minutos, para jogar 45 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Eles têm que estar à disposição do treinador. Se vão começar ou durante a partida, o jogador tem que entrar e tem que dar a resposta. E hoje ele deu uma resposta positiva. O Renato, Gabriel Amaral, aqui do Jornal da Catel 1902. Aproveitando 2 ganchos de respostas que você já falou. Tanto essa questão de um revezamento às vezes obrigatório, e tanto também de que a gente que está de fora, se fala bastante isso em coletivo, que a gente que está de fora não conhece tudo que a gente está de dentro. Então o momento que a gente tem para conhecer é esse da coletiva, justamente. E eu queria te perguntar mais sobre esse revezamento mesmo que foi feito. Porque a impressão que dava, por várias vezes, o Fluminense voltou contra o Cruzeiro, você já falava, não, estou segurando, porque se ele não joga no domingo. Você falou isso sobre lateral, foi revezando. E a gente vê agora um Thiago Silva que veio de uma sequência grande de jogos, até o jogo que ele ia ser poupado ele precisou entrar contra o Palmeiras. A gente vê o Everaldo vindo com 3 jogos seguidos, e acho que depois de 3 gols em 2 jogos, deve ser o centroavante na volta contra o Internacional. O Samuel vem na sequência também. A impressão que passa é que você agora escalou o time que você pensa ser o titular do Fluminense, sem pensar muito se algum jogador pode vir a ficar de fora na frente. É isso mesmo? Você encontrou um time para o Fluminense, por exemplo, com 3 volantes fora de casa, com o Ganso dentro de casa. Você estruturou para encontrar agora nesse retorno de Copa brasileiro? Mas é mais ou menos por aí. Eu estudo sempre bem os nossos adversários, procuro mais ou menos escalar a minha equipe que eu acredito que naquele jogo vai se dar bem, independente se é fora ou dentro, mas o melhor esquema que nós achamos até então, sim, fora com os 3 volantes. Mas aí às vezes muda, porque você tem que nem hoje. Hoje eu tinha 2 jogadores suspensos, o Facundo e o Freitas. Então às vezes você é obrigado a mudar, ou por cartão, ou às vezes por lesão. É lógico que a partir de agora, sempre que possível, manter basicamente uma base, entendeu? E procurar mudar pouco. Mudar realmente onde precisa, onde o jogador está suspenso, onde o jogador a gente acha que se jogar pode sofrer uma lesão, entendeu? Mas a espinha dorsal mais ou menos da equipe eu já tenho. Então, mas em cima disso, que a tua pergunta foi muito boa, quando estava poupando, muita gente, mas tem que definir um time, tem que jogar um time. Não tem que definir uma equipe. Até certo ponto tem que dar oportunidades para todo mundo, deixar todo mundo com ritmo. E a maior prova está aí. Tem acontecido nos outros clubes e tem acontecido principalmente com a gente, que a gente foi no Mundial, não tivemos um dia sequer de folga, e a cada 3 dias a gente tem uma decisão, e eu tenho vários jogadores no departamento médico. Então, eu só peço que vocês, antes de analisarem, que é o trabalho de vocês podem até criticar, mas analisarem o desgaste que o grupo do Fluminense vem tendo. E as lesões estão aparecendo. E essas coisas eu posso falar porque eu sou vacinado quanto a isso, que eu disputo vários campeonatos brasileiros, disputo várias Copas do Brasil, várias Sul-Americanas, Libertadores, e quando eu falo que tem que poupar de vez em quando é porque eu sei o que eu estou fazendo.
Então tá aí, departamento médico, a cada dia mais gente no departamento médico. Aí o nosso grupo vai ficando menor. E as decisões estão aparecendo a cada 3 dias. Quer dizer, o Fluminense não para. Todos os clubes, a maioria. Não estou falando só do Fluminense. Mas o Fluminense foi o time que foi para o Mundial, foi o último a voltar e nós tivemos um dia para recuperar da viagem. E 3 dias depois nós estávamos em campo também. Então o que eu quero dizer com isso? Eles são seres humanos. E olha que eles estão bem fisicamente. Estão bem tecnicamente, estão bem. Só que chega uma hora, é a mesma coisa de você jogar uma pelada a cada 3 dias. Vai chegar uma hora que o teu corpo não vai aguentar. É muito de fora das nossas viagens, para cima e para baixo, fuso horário, e agora, daqui a quarta-feira, mais uma decisão, no sábado já contra o Bahia, na terça, mais uma decisão na Colômbia, mais 6, 7 horas de voo. Quem aguenta? E aí todo mundo quer ver o Fluminense jogando bem, o Fluminense ganhando. Eu vou falar uma coisa, o Fluminense anda bem demais. Demais por todos esses problemas que a gente vem passando. Boa noite, Renato. Alex Filar, de Bate Fundo Esportivo. Queria te perguntar sobre o Ganso, né? Ele teve algumas questões físicas. Queria te saber de você se ele já está pronto fisicamente para jogar os 90 minutos e também o que muda no seu time, de um time com 3 volantes e quando tem um Ganso que é um armador mais clássico, digamos assim. Tem jogos e jogos pro Ganso. Eu conversei já bastante com ele sobre isso. Ele é um talento, ele é um gênio, mas tem horas que no momento que a gente começa a perder o meio de campo, eu tenho que reforçar o meio de campo. Então, a gente ganha muita qualidade quando ele joga, e muita qualidade, e a gente perde um pouco no combate. Sem ele, a gente ganha no combate e perde a qualidade técnica dele. Então, por isso que eu digo, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa, mas o importante é que toda vez que eu precisei dele, ele veio e nos ajudou. Boa noite, Renato. Por acá, José Fernández para el Diario AS. Queria te perguntar por Kevin Serna. É um jogador que te dá a possibilidade de jogar pela esquerda, pela direita. Es un ponta clásico, como se podría falar. Ya son 4 meses desde que você voltou a Fluminense. ¿Cómo puede avaliar o progresso de Kevin? O Serna, como os outros, mas principalmente são jogadores de velocidade. Eu converso bastante, procuro corrigi-los, procuro mostrar sempre o melhor caminho para eles, tanto nos treinamentos como nos jogos. É um jogador que melhorou bastante, evoluiu bastante. Mas todos nós temos que aprender todo dia. Então ele também continua nesse aprendizagem, entendeu? Mas é um jogador importante para a gente, tem sido decisivo, tem nos ajudado. E espero que ele continue nessa fase para continuar nos ajudando a conquistarmos vitórias. Renato, a última aqui para encerrar. Renato, boa noite. Marcelo Neves, Clubesport.com. A gente viu ali no minuto final, nem no minuto final, mas no final do jogo, o Thiago Silva com a mão na coxa direita. Minha pergunta é sobre ele, sobre a condição física, se já dá para ter algum panorama sobre o Thiago, se é grave, se não é grave, e um pouco aproveitando também da pergunta do Hércules da Bolha, se isso causa uma preocupação para não ter ele contra o Inter, ou pelo menos com o Hércules dá para cravar que ele vai para o jogo? Bom, você deve ser um informante do Internacional. Quer saber de mais alguém ou só desses dois aí? Só esses dois tá bom para você? Não, vamos analisar. Vamos aguardar 24 horas. Não dá para dar um diagnóstico agora, porque precipitado, tanto para um lado como para o outro. Vamos esperar 24 horas, vamos conversar com o jogador, vamos ver se é necessário fazer algum tipo de exame. E a partir daí a gente tem uma definição melhor. Porque logo após uma partida, independente da lesão do jogador, não adianta a gente falar que está fora, está dentro, porque a gente não sabe no dia seguinte como o jogador vai se comportar. Então vamos aguardar aí a palavra também do Departamento Médico. Ok, gente. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite.